Tem momentos na nossa vida que só o que vai nos restaurar, nos levantar, nos reerguer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor, eu não tô querendo nada, não quero ver nem série na televisão, eu quero ver. Leia Bíblia. Parece que no primeiro momento você não está acontecendo nada, mas é igual você beber água. Você não sabe o efeito que está causando. Você não tem a percepção de quando está sendo hidratado pela água. Eu bebo água direto, o tempo todo. Que eu vou falando, minha garganta vai secando. A palavra de Deus é assim também. Você talvez não perceba no primeiro momento, mas você vai se alimentando dela. No primeiro dia não sente nada, no segundo dia, no terceiro dia você já começa a ver aqueles pensamentos ruins sumirem da sua mente e você já ter disposição, já acordar com outro ânimo. A palavra de Deus é o alimento que renova o nosso espírito, que renova a nossa alma, que nos dá força para prosseguir nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. Aí sim, depois disso, Jesus partiu o pão, tomou o pão, abençoou e comeu ali junto com eles. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Convide Jesus para entrar na sua casa, assim como aqueles homens convidaram. Verso 29. Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Jesus. A noite está vindo. Olha só, a noite, né, podemos entender como um momento assim de treva. A noite está chegando, fica com a gente. Nós precisamos da tua presença. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Apocalipse capítulo 3, deixa eu abrir aqui junto com você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Muita gente fala essa palavra, né, para o novo convertido, mas essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra que o Espírito Santo deixou para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus querendo entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ah, essa é a palavra para o novo convertido. Não, essa palavra foi escrita para a igreja. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? O culto está acontecendo lá dentro e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. E é isso que Ele está querendo fazer hoje no seu coração. Talvez você se decepcionou com tantas coisas, apostou em tantas coisas, apostou a sua vida. Poxa vida, apostei num casamento, o negócio não deu certo. Apostei minha vida num curso, pastor, um curso superior e não consegui emprego. Hoje eu estou trabalhando assim, de atendente num lugar que não tem nada a ver com a minha formação. E aí você se decepcionou. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja, com a instituição. Puxa vida, tanta coisa errada que eu vi na igreja. Eu achei que era uma coisa, entrei de cabeça. Quando eu vi, não era nada disso. Jesus conhece a sua frustração, a sua decepção. Conhece aquilo que tem abalado o seu relacionamento com Ele. Mas hoje, a única coisa que Ele te pede é isso. Abra a porta. Abra a porta. Convida Ele para fazer parte da sua vida novamente. Ele vai entrar na sua casa, vai cear com você. Amém, meu irmão? Os discípulos fizeram isso. Eles convidaram Jesus. Depois que eles viram que era Jesus, ele falou: "Oh, Jesus, fica aqui. Por favor, fica com a gente." Outra coisa, eles não só chamaram Jesus para dentro da sua casa, eles deixaram que Jesus assumisse o lugar de anfitrião, o lugar de destaque, o lugar maior. Lucas 24, verso 30, diz assim: "Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles." Era tradição que o anfitrião, o dono da casa, fizesse isso. Repartisse o pão entre os visitantes. E só que Jesus, ele recebeu essa honra. Então o que eu quero dizer aqui, não somente convide Jesus para entrar na sua vida, mas
coloque Ele como prioridade. Diga para Ele assim: Jesus, o Senhor tem um lugar de destaque na minha vida. O Senhor tem um lugar, uma posição privilegiada aqui. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima do meu trabalho, o Senhor está acima do meu ministério, acima da minha função na igreja, porque assim eu sei que eu não vou me decepcionar com o Senhor. Eu posso ter os meus embates lá no trabalho, na igreja, na família, mas com o Senhor eu vou permanecer firme, não importa o que acontecer. É isso que Jesus estava recebendo ali daqueles homens, essa honra que é devida a Ele. Então, honre a Deus também, honre a Jesus também com as suas atitudes. E a terceira e última coisa, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para o caminho correto. No verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Emaús não é o seu caminho, o caminho da tristeza, da decepção, da cegueira espiritual, o caminho da frustração. Esse não é o seu caminho. Deus quer, através dessa palavra, colocar você de volta ao caminho para Jerusalém, onde do alto você será revestido de poder. Permaneça ali onde Deus plantou você. Amém? Em nome de Jesus. Quando tiver que ser o momento de sair dali para fazer outra coisa em outros lugares, ouça a voz de Deus. Deus vai direcionar você. Não tome atitudes precipitadas, baseadas no seu próprio achismo, naquilo que você entende que é correto, mas deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Hoje eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que não reconhece mais a voz dele, você que se decepcionou, porque achou que Jesus ia fazer algumas coisas na sua vida e não fez, saiba que a maior obra ele já fez na sua vida, que foi reconciliar você com Deus e garantir a você a salvação. Eu quero convidar você a retomar esse caminho para Jerusalém, o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da integridade, o caminho da revelação, o caminho da intimidade que você andou por tanto tempo. Hoje o Senhor te chama novamente. Amém? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque aí nos comentários se essa palavra falou de alguma forma ao seu coração, né? Diga: eu recebo, amém. Diga: eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, me coloca de volta no caminho certo. Eu me arrependo, Jesus, eu reconheço a Tua voz ao meu lado. Diga aí o que Deus falou ao seu coração, né? E vamos orar juntos. Coloque o seu pedido de oração. Eu sei que tem muitas pessoas com pedidos específicos e nós vamos orar, tá? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, somos eternamente gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque através do Teu Espírito Santo, o Senhor fala conosco. Obrigado por nos ensinar tantas lições aqui nesse texto. Tantas coisas, Deus. Nos perdoe porque muitas vezes nós escolhemos andar por um caminho que não foi o caminho estabelecido por Ti, por causa das nossas decepções, das nossas frustrações. Nós preferimos fazer as nossas próprias escolhas de forma precipitada e com isso deixamos de ouvir a Tua voz, deixamos de nos relacionar contigo. Mas que através da palavra o Senhor possa nos resgatar. Que através da presença de Jesus ao nosso lado, porque sabemos que Ele está conosco quando nos reunimos em nome dEle. Que através da presença de Jesus e da Tua palavra ministrada, isso possa trazer luz à nossa mente,
e nós possamos voltar a reconhecer Jesus. Nós possamos convidar Ele para entrar na nossa casa, a sentar com Ele, cear junto com Ele, sermos alimentados por Ele, ter a nossa fé e o nosso espírito renovados e com isso voltarmos correndo para os teus braços. Como aquele filho pródigo que saiu de casa, fez um monte de coisa errada, mas voltou para a casa do Pai. Nós também retornamos para os teus caminhos. Nós voltamos para Jerusalém. Não queremos permanecer no caminho de Emaús, no caminho da tristeza, da dor, da angústia e da decepção, mas queremos voltar para o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seus sonhos. Que você receba boas notícias essa semana. Que todos aqueles que lutam contra as enfermidades recebam a cura, os recursos. Que aqueles que precisam ter as portas de emprego abertas possam receber de Deus uma proposta assim, que irá te abençoar, que irá permitir que você traga o alimento para dentro da sua casa, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essa passagem acontece no domingo da ressurreição, depois que Jesus passou por todo aquele processo da cruz, depois que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi julgado e condenado de forma injusta e foi crucificado. No terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou. E essa passagem acontece quando 2 discípulos estavam indo para um povoado próximo a Jerusalém chamado de Emaús. E nesse caminho Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Eu quero ler aqui com você o texto e eu quero extrair aqui algum aprendizado, algumas lições. Lições aprendidas no caminho de Emaús é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham a nossa transmissão. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos, com as pessoas que você ama, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que ofertaram e que vão ofertar aqui no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu vou fazer uma leitura e à medida em que for lendo eu vou comentando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Versículo 13, Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, era o domingo, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os últimos acontecimentos tinham sido assim, bastante contundentes, né? Foram coisas assim tremendas que aconteceram.
Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então, os discípulos conversavam a respeito dessas coisas. Esse era o acontecimento mais recente que havia espantado, escandalizado a todos. Então, no caminho, eles conversavam a respeito dessas coisas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima, Jesus não se identifica, ele só se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Pensaram assim, tem uma pessoa nos acompanhando aqui, só isso. E continuaram conversando. Ele, Jesus, então lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vou parar um pouquinho aqui. Eles estavam tristes, eles estavam atônitos com o que havia acontecido com Jesus. E Jesus estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam. A palavra diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes nós vamos nos encontrar tristes, andando por um caminho que não era o caminho para nós estarmos, porque eles deveriam estar em Jerusalém, eu vou falar disso daqui a pouco, mas estavam indo para Emaús, não era o lugar onde eles deveriam estar. Às vezes nós vamos estar tristes, andando por um caminho que não é o caminho que Deus designou para nós. Os nossos olhos serão impedidos de ver Jesus, porque nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para tudo que está acontecendo à nossa volta do que para Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Amém? É algo que eu queria deixar para você aqui, nesse primeiro momento. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa por qual problema, por qual adversidade você esteja passando, Jesus continua ao seu lado. Ele continua caminhando ao seu lado. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, os discípulos não viam. Eles não o reconheceram, mas ele não saiu ali do lado. Ele estava com eles. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus prometeu aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. No meio da sua dor, no meio da sua decepção, da sua tristeza, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Um deles, um dos discípulos, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse,
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus viu que aqueles homens não entenderam nada. Jesus falou assim, olha, como que vocês demoram a acreditar naquilo que os profetas falaram? Como vocês não acreditam nas promessas de Deus? E Jesus, então, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, desde o Moisés, passando pelos profetas, explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus começou a falar do Gênesis até o profeta Malaquias sobre a trajetória dele, mostrando para os discípulos que aquilo que havia acontecido com ele já estava previsto nas Escrituras, já tinha sido profetizado dentro da palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28 agora, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus apertou o passo e foi andando na frente deles. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, a história desses dois discípulos é uma das últimas histórias mencionadas no Evangelho de Lucas. Ela também é citada por Marcos, que fala de uma forma bem resumida sobre ela, em Marcos 16. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Amat, que significa fonte de águas correntes. Emaús era uma cidadezinha, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Então, o contexto eu já expliquei para você. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, passaram-se 3 dias da sua morte, então ele ressuscitou no domingo e ele se encontrou com esses 2 homens que estavam no caminho, o caminho de Emaús. Eu quero, junto com você, extrair algumas lições aqui, lições aprendidas no caminho de Emaús. Você já fez uma caminhada muito longa? 11 quilômetros é um bom percurso, né? Para quem faz atividade física aí, para quem corre, faz uma caminhada, 11 quilômetros dá um bom tempo. Imagina você caminhando 11 quilômetros e conversando com Jesus. Só que aqueles homens não o reconheceram. Por quê? Eles estavam naquele momento tristes e eles estavam decepcionados. Então,
a sua tristeza e a sua decepção os impedia de reconhecerem Jesus. E como isso se encaixa na nossa vida hoje? Quantas vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida, nos impedem de reconhecer Jesus, nos impedem de experimentarmos o mover de Deus, o agir de Deus. Jesus está ao nosso lado, mas nós não reconhecemos a presença dele, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos magoa. Mas Jesus está ali ao nosso lado, querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, e nós não nos atentamos para isso.